Então, eu me chamo Maria Tainara, eu sou nutricionista formada pela Universidade Federal da Grande Dourados, juntamente com a Viviane. Eu trabalho atualmente no Programa Nacional de Alimentação Escolar de um município aqui do Mato Grosso do Sul e sou pós-graduanda em Educação, Ciência e Tecnologia aqui no Instituto Federal do Mato Grosso do Sul e atualmente sou mestranda no curso de Alimentos, Saúde e Nutrição também na Universidade Federal da Grande Dourados. Desejo um oi para todos que estão entrando agora, que não consigo ver todos, mas uma boa noite para cada um. Então, Maria, a gente está falando do ciclo circadiano e a sua relação com a mudança do estilo de vida, né, no enfrentamento das doenças crônicas. Vamos começar falando o que é esse ciclo circadiano. Vamos sim. Então, a palavra é um pouco complexa, mas o ciclo circadiano ele é muito simples, porque é o ciclo biológico do nosso corpo. Ou seja, é o ciclo num período de 24 horas ou em torno de um dia do nosso corpo, do nosso organismo. Então, por exemplo, o nosso nível de cortisol, ele está aumentado no início da manhã e cai ao longo do dia. Então, isso é algo biológico do nosso corpo. Então, esse ciclo circadiano, ele regula o nosso metabolismo, a nossa fisiologia, o comportamento dos nossos organismos, né, o nosso ciclo de dia e noite, e controla algumas expressões gênicas também. Né? Então, além disso, o ciclo circadiano, ele é regulado pelo nosso sistema nervoso central. Então, ele regula diferentes processos fisiológicos e é sincronizado por meio do ambiente, pela luz solar, pelos fatores ambientais que nós estamos expostos, atividade física, comportamento alimentar, forma que você está se alimentando e também o nosso sono. Então, de uma forma geral, são todas as atividades vitais que nós realizamos. Nas 24 horas do dia, né? Exatamente. E como esse ciclo circadiano altera a mudança do estilo de vida? Bom, então, como a gente vem falando, o ciclo circadiano, ele é o ciclo em torno das atividades biológicas de um período de 24 horas ou mais ou menos um dia. Então, ele é regulado pelo nosso sistema nervoso central e alterações nesse ciclo geram alterações hormonais, como, por exemplo, alterações na secreção de leptina, de cortisol, de melatonina. Que mais, Maria? Então, assim, de uma forma geral, como que isso vai influenciar, né, nas minhas mudanças? O que pode estar acontecendo comigo que eu não consigo realizar as minhas mudanças para um melhor estilo de vida? Então, por exemplo, a leptina, ela é um hormônio que regula a nossa fome, de uma forma bem simples para vocês entenderem. Então, ela informa o nosso sistema nervoso central, né, em relação à quantidade e à qualidade de energia armazenada no nosso sistema adiposo, né, no nosso tecido adiposo. E isso contribui para o quanto de ingestão de alimentos que ainda nós iremos realizar. Ou seja, é a leptina que ajuda no controle da nossa fome e da nossa saciedade. Agora, se eu tenho uma desregulação desse hormônio, então eu posso, por exemplo, apresentar dificuldades no meu autocontrole
em relação à ingestão da quantidade de alimentos e também de eu ter a sensação de saciedade após uma refeição. Então, eu não sei se algumas pessoas se enquadram nessa situação, mas muitas pessoas acabam perdendo essa sensação de saciedade após uma refeição. Além disso, nós temos, por exemplo, o outro hormônio, que é o cortisol. Então, o cortisol, ele é conhecido como hormônio do estresse. Por quê? Porque ele ajuda a controlar os níveis de estresse no nosso corpo. E nesse período de pandemia, eu acredito que muitos podem estar desregulados com o cortisol, Sim. E além disso, no final a gente vai falar mais sobre. Exato. E além disso, também o cortisol ajuda no funcionamento do nosso sistema imunológico e ele tem um papel muito importante na mobilização energética em condições de reduzido fornecimento de energia, ou seja, quando eu estou numa situação de hipoglicemia, quando eu estou com baixo açúcar no sangue, então meu corpo automaticamente começa a secretar cortisol, indicando que eu estou necessitando de energia. Então, ou seja, uma pessoa que tem alterações nos horários de refeições, faz dietas restritivas, não tem uma rotina alimentar. Então, são exemplos assim de mudanças que causam alterações nesse ciclo e pode gerar um estresse no nosso corpo e aumentar o cortisol. Tem um hábito que é muito comum, eu acho que por grande parte da população, que é o uso de aparelhos eletrônicos. Que alteração esse uso de aparelhos eletrônicos causa nesse ciclo? Então, os aparelhos eletrônicos, eles estão relacionados com a secreção da melatonina. Então, a melatonina é um outro hormônio que ele controla o nosso ciclo diário e ele tem uma influência na indução e manutenção do nosso sono. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha no período noturno, não tem horários regulares para dormir, fica muito tempo com o celular na frente do rosto, ou laptop, notebook, televisão, enfim. Essa luz de eletrônicos, elas entram na nossa retina e o nosso corpo entende que está de dia, Então isso acaba desregulando a secreção de melatonina, influenciando também no sono dessa pessoa. Que o ciclo circadiano também é conhecido como ciclo dia e noite, Então qualquer alteração que tenha nesse dia e noite causa alteração no ciclo, Sim. Por quê? Porque, igual a gente falou no início, as pessoas que estão entrando agora, boa noite para todos, tá? Então, nós estamos falando... A Aline... Muito dessa luz. Gostamos muito de você também, Aline. Então, pessoal, o ciclo circadiano é um período das atividades biológicas do nosso corpo no período de 24 horas. 24 horas é o quê? É o ciclo dia e noite. Então, tudo que a gente possa realizar e desregular esse ciclo dia e noite pode influenciar no nosso ciclo circadiano e a gente ter dificuldades de mudança de estilo de vida. Portanto... Então, assim, pode concluir. Só para concluir que às vezes a gente fica com o nosso ciclo circadiano alterado, Então, você pode estar com o seu sono alterado, você pode estar desregulado a sua fome e saciedade, pode se sentir mais estressado, E todas essas sensações que são por meio de desregulações hormonais que desregulam seu ciclo circadiano, pode ter consequências
em mudanças de estilo de vida, controle de peso e relacionado com o surgimento de doenças crônicas, como, Sim, por sim. exemplo, obesidade, diabetes, hipertensão. Como que é um meio de regular esse ciclo, Maria? Então, assim, uma forma da gente conseguir regular são, primeiramente, eu identificar o que está de errado comigo, né? Sim. Então, o O que que... autoconhecimento é importante, né? Exatamente. Muito Isso. obrigada, Maria. Olha, pessoal, eu que agradeço, Viviane, agradeço todas as pessoas que estão presentes, que nos acompanharam e participaram, tá? Espero que tenha suprido o que vocês gostariam de saber. Eu agradeço a Viviane e também a Integrates pelo convite. Até mais!